É uma das principais causas de morte em Portugal e contornar esta realidade passa por sensibilizar para a adoção de hábitos alimentares saudáveis e uma vida menos sedentária. A Sociedade Portuguesa do AVC promoveu com este objetivo algumas sessões de esclarecimento, junto de um público que nem sempre está consciente de que o acidente vascular cerebral pode ocorrer em idades muito precoces. Sensibilizar a juventude para que cedo se deve começar a prevenção do acidente vascular cerebral. Está longe de ser, como se pensava, uma doença dos velhos, embora seja uma doença eminentemente ligada ao envelhecimento, mas é uma doença de todas as idades. Numa sociedade em que cada vez se registram mais casos de obesidade infantil, a alimentação é um dos fatores a exigir mais atenção desde cedo. A alimentação aqui tem um papel extremamente importante por muitos dos fatores de risco que estão implícitos, nomeadamente a obesidade, a diabetes, a própria dislipidemia, portanto o colesterol alto no sangue, e isso obriga, obviamente, que nós tenhamos muito mais cuidado na parte da alimentação. Saber comprar é fundamental para potenciar uma alimentação saudável. Para o supermercado, deve ir-se com tempo para poder avaliar tudo o que se coloca no carrinho. Acima de tudo, procurar, dentro do que é saudável, fazer as melhores escolhas. Ler muito bem os rótulos, por exemplo, isso é cada vez mais fundamental. Até pela panóplia que nós temos de alimentos à venda no supermercado, cada vez mais devemos ser consumidores intransigíveis, críticos e saber escolher bem aquilo que levamos para casa. O sedentarismo é outro dos fatores a combater. Ter uma atitude proativa é fundamental na prevenção da doença. Mas, apesar de tudo, há casos em que nada faz prever que o acidente vascular cerebral possa ocorrer. Não tive sintomas que estamos a falar, porque não fumava, não abusava de bebidas alcoólicas, não tinha tensão arterial alta, não tinha nenhum sintoma que à partida pudesse levar ao AVC. Nuno sofreu um AVC há cerca de ano e meio, ultrapassou o problema e ficou sem sequelas, mas apesar de tudo continua a acreditar que a prevenção é a melhor atitude que se pode adotar. Prevenir um bocadinho através do equilíbrio entre as várias áreas que acompanham o nosso dia-a-dia, não é? Com novos estudos a surgir sobre o AVC, há atualmente a tese de que a doença de Parkinson pode ter uma relação com o acidente vascular cerebral. Já não é novidade para alguns que pensam como eu, que a demência de Alzheimer, ao fim e ao cabo, acaba por ter uma componente vascular muito importante. O professor Vladimir Ashinsky, que já foi nosso convidado cá em Portugal, acaba de ganhar o prémio Bial na tese de que a demência de Alzheimer se vai combater desde que combatamos os fatores de risco da doença vascular cerebral. Os jovens que assistiram à sessão de esclarecimento promovida pela Sociedade Portuguesa do AVC reconheceram a importância de serem sensibilizados para este problema, que pensavam poder acontecer só aos mais velhos. Não sabia que por antecedentes familiares podíamos ter mais probabilidades de ter um AVC. Eu não tinha muita noção como é que era sofrer um AVC, achei um bocadinho chocante. Nunca tinha ouvido ninguém a falar e nunca tinha sabido tantas coisas sobre um AVC. Não sabia muito bem como é que se desenvolvia a doença, se que podíamos morrer passado um ano ou um mês, dependente da influência da doença no nosso organismo. As causas e os sintomas que nós temos antes de ter um AVC, eu acho que é muito importante para as pessoas que nunca tiveram, para já estar alertadas. Muitas pessoas da nossa idade, eu nunca pensei que uma pessoa da minha idade poderia ter. Os jovens começam assim a ter consciência de que o acidente vascular cerebral pode ocorrer em qualquer idade e uma alimentação saudável, aliada a hábitos de vida também eles saudáveis e à prática de exercício físico regular, são os ingredientes principais na receita de combate à possibilidade de vir a ser vítima de um AVC.